dizer o que eu gostaria que fosse escutado nesse momento. Esse movimento é um desejo, e é um pedido, e é um grito. Volta Dilma é um grito democrático, um grito que está no fundo dos nossos corações, das nossas mentes, do nosso desejo de democracia. É um grito de dor, evidentemente. Acho que nesse momento é importante que a gente saiba elaborar o luto diante daquilo que foi perdido. De fato, perdemos a democracia, estamos vivendo, digamos, olhando, assistindo os estertores, o corpo comatoso da democracia estertorando num centro de tratamento intensivo, sem cuidados. Um corpo que é sugado pelos vampiros, que nesse momento, que são realmente vampiros, uma tradição pesada de vampirização do corpo democrático, do corpo político. É lastimável ver o que acontece com o nosso país nesse momento. Nós somos testemunhas de uma história trágica, infeliz. Eu não consigo ser otimista nesse momento, se não no sentido estratégico de lutar para que seja preservado algo do senso de democracia, do desejo de democracia. Lastimo que a população brasileira se encontre nesse estado de letargia, que a população brasileira, vendo o que está acontecendo, ou melhor, não vendo, porque se encontra nesse momento diante, ou sendo transportada nos comboios do capitalismo que levam os corpos dos trabalhadores para suas casas. Tem gente que ainda está no transporte, que não conseguiu chegar em casa. Tem gente que não vai chegar em casa, vai ser morta no meio do caminho. Tem gente que ao chegar em casa vai ligar a televisão aberta. Tem gente que vai sair do seu trabalho, onde ganha um salário péssimo, vai começar a ganhar pior ainda, e vai se encontrar com outras pessoas passando muito trabalho, vivendo muito mal, sofrendo muito nas igrejas neopentecostais, que crescem e aparecem cada vez mais dentro de um projeto que todos nós, por mais que a gente queira lutar contra, é um projeto imenso e que ganhou força, que ganha força, que é o projeto neoliberal. Então, gente, é bonito, é bonita, é fundamental, e é por isso que a gente tem que continuar, porque a nossa luta é uma luta simbólica. A luta simbólica é fundamental. O neoliberalismo também tem ganho essa luta dentro de um projeto que aprofunda os seus tentáculos nos nossos corpos, nas nossas mentes, na nossa compreensão de mundo, que é o campo do simbólico. Então, eu vejo com os melhores olhos, com os melhores afetos num projeto como esse, chamar de novo o nome de Dilma Rousseff, um nome que, pelo projeto neoliberal, pelo projeto neopentecostal, pelo projeto colonial, o projeto colonialista que faz parte da história do Brasil e que nos últimos tempos tem se acirrado, é um nome que deve ser apagado. Então, faça de tudo para apagar o nome de Dilma Rousseff. E Dilma Rousseff é simbolicamente a pessoa, a mulher que encarnou esse lugar de ostracização, de rebaixamento, de maldade que o projeto capitalista neoliberal lança sobre todos os corpos, sobre todas as pessoas. Eu estou falando isso com a intenção de, por um lado, fazer com que a gente possa se conectar com a dor desse momento. Para mim não tem nada mais importante do que a gente poder fazer o luto disso, ainda que a gente chame a nossa presidenta, ainda que a gente diga que ela precisa voltar. É muito importante não apagar o seu nome da história, é importante manter esse nome vivo, presente entre nós, e ao mesmo tempo nós precisamos saber que foi com o uso e a maldade, a misoginia, com o ódio à mulher Dilma Rousseff, o ódio à presidenta da República, o ódio a essa mulher que sempre foi uma trabalhadora, o ódio a essa mulher que foi uma mulher honesta, uma mulher que não fez os conchavos
que levam adiante o jeito, né, enfim, de tratar o poder no Brasil. Essa mulher que foi torturada, que continuou sendo torturada, essa mulher vale muito como pessoa física, como pessoa da história, como sujeito histórico e também como figura simbólica para todos nós. Está em jogo, certamente, sustentar esse simbolismo de uma mulher lutadora, uma mulher que foi torturada, uma mulher que foi trabalhadora, que é trabalhadora, uma mulher que, afinal de contas, chegou a esse cargo que é desejado, esse cargo em nome do qual se faz todo tipo de indecência, maldade, corrupção e golpe, né? Então, o golpe foi sobre a pessoa de Dilma Rousseff e, por meio dela, sobre todos nós. Então, é importantíssimo sustentar o seu nome, mas é importantíssimo também que a gente não trate isso de uma maneira ingênua, porque nós sabemos que não será possível uma operação democrática profunda no Brasil sem a participação popular. E o povo foi ganho por meio de uma estratégia de manipulação do afeto, de manipulação, portanto, no campo simbólico. A gente sabe muito bem que Dilma Rousseff tinha uma aprovação de 80% durante grande parte do seu mandato como presidenta, e a gente sabe como isso foi desconstruído. Então, meus amigos, lutar pela volta de Dilma Rousseff é lutar pelo fim da Rede Globo, ou pelo menos, enfim, pelo controle, e de todas as questões. Lutar pelo retorno de Dilma Rousseff é lutar pelo fortalecimento dos sindicatos, das universidades públicas, é lutar por educação hoje em dia de qualidade, é lutar pela liberdade de falar com respeito, é lutar pela liberdade de imprensa com respeito também à produção de uma opinião que seja justa, que não seja uma opinião que serve apenas para manipular a população. Eu acho que nós estamos assim numa situação das mais graves, como todos nós estamos percebendo, e que a gente tem que especializar as nossas armas no sentido afetivo, mas também no sentido dos nossos argumentos, da nossa compreensão de mundo, e a gente tem que encontrar um jeito de fazer com que as pessoas sejam capazes de perceber o que se passa. Nos anos 60, nos anos 70, as pessoas não perceberam, as pessoas continuam sem perceber, e hoje em dia, o autoritarismo que cresce também no nível cotidiano, ele se transformou numa espécie de forma de tratamento, de relação entre as pessoas no dia a dia, que colocou entre nós mais um elemento que é pérfido e que atrapalha a nossa conversação, a nossa compreensão de mundo, que é justamente a prepotência. Se as pessoas não sabiam o que estava acontecendo no passado, hoje elas não sabem, mas elas pensam que sabem. E aí a gente tem também um crescimento, um avanço de certas posturas bizarras nas chamadas direitas, que é uma coisa muito perigosa. Então, eu queria dizer isso apenas para que a gente preste atenção no lugar do luto que a gente tem que viver agora, no significado desse chamamento a Dilma Rousseff como um chamamento simbólico. Esse chamamento vai deixar de ser simbólico, vai se tornar concreto se a gente conseguir trazer as pessoas para a rua. O povo brasileiro é humilhado e se acostumou com a humilhação. A humilhação faz parte do projeto do capitalismo, faz parte do projeto neoliberal. O projeto neoliberal conseguiu um avanço incrível, fazendo com que as pessoas se acreditem hoje como sujeitos históricos por se autopronunciarem consumidores, por se autopronunciarem neopentecostais, por se autopronunciarem pessoas de bem, por acreditarem que estão vivendo uma vida em liberdade e por acreditarem que o Estado mínimo é bom para todos. Mal sabem os otários do regime neoliberal capitalista, e desculpem que nesse momento, inclusive, eu ria, porque eu não gostaria de rir, porque a situação é trágica. Mal sabem eles que o Estado mínimo é um Estado mínimo para a população brasileira, é mínimo para os pobres, para as minorias políticas, para as mulheres, para os gays, para os negros, é mínimo também para a classe média que bate panelas hoje, e será sempre um Estado máximo para os oligarcas, os nossos vampiros da política brasileira, aqueles que continuam ganhando muito dinheiro, roubando loucamente, inclusive roubando
e corrompendo a sociedade brasileira através de uma das mais bestiais e estupidificantes guerras que têm sido travadas publicamente, que é a guerra à corrupção. Sabemos que a guerra à corrupção é uma guerra corrupta, é a guerra pela corrupção disfarçada de sua negação. E o povo otário cai nessa história. E os heróis da cena continuam, enfim, cada vez mais capitalizados do ponto de vista simbólico, do ponto de vista financeiro, e vendendo, trocando o Brasil, trocando, enfim, o nosso pré-sal, as nossas riquezas naturais, as nossas riquezas simbólicas, a nossa riqueza humana, que é uma metáfora também a ser colocada em cena. Então, acho importante a gente pensar nisso, mas pensar sem ingenuidade. Eu me solidarizo com toda a luta, acho que a luta tem que ser também democrática, acho que a gente tem que pensar muito bem o que nós vamos fazer, vamos continuar fazendo, e eu acredito que esse momento, que esse movimento em torno do nome de Dilma Rousseff pode de fato ser uma semente de uma grande e frondosa, esplendorosa árvore da democracia, aquela que o neoliberalismo tenta cortar pela raiz. Mas nós não somos o mal, nós somos apenas os sujeitos da história que não vão ficar calados diante de toda a injustiça e da impunidade que se joga sobre os nossos corpos, sobre as nossas mentes, tentando envenenar os nossos corações. A gente vai para a luta, a gente vai para a rua. Eu agradeço a vocês pela atenção. A atenção é sempre o que a gente pode dar para as pessoas de mais bonito. Eu espero que o povo brasileiro tenha também isso para dar para a nossa luta e para a democracia que vai se construir a partir da postura também de cada um. Muito obrigada. É isso aí, o vídeo está pronto, nós vamos chamar uma outra intervenção.